Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que gostavas de saber detectar ou como detectar qualquer desequilíbrio no corpo antes de sentir qualquer sintoma? Fica atento até ao final do vídeo, pois é exatamente isso que eu vou falar. Uma medicina alternativa que eu já usei há uns anos atrás e que, pelos vistos, é altamente eficaz a revelar desequilíbrios no corpo, doenças que tu podes vir a ter no futuro, muito antes do tempo. Tu consegues saber isso. Portanto, é disso que eu vou falar aqui hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Olá, Maria Fernanda Ventura. Viva! Se achares que o tema pode ter interesse a mais alguém, acredita que sim, clica no botão partilhar e partilha com outras pessoas. Estas coisas não são muito faladas na televisão, mas falo eu. Se és novo ou nova aqui no canal, se quiseres receber uma notificação sempre que eu fizer alguma coisa aqui no Facebook, tens que ir ao meu perfil e clicar no botão que diz seguir. E depois aparecem três opções. Há uma que diz ver primeiro. Essa opção faz com que o Facebook te avise sempre que eu fizer um vídeo, por exemplo. Portanto, é isso que tens que fazer se queres receber as notificações para assistir aos vídeos ao vivo, que normalmente é de segunda a sexta às 21h30 horário de Portugal, mas às vezes há outros dias que eu não anuncio e às vezes o horário também pode mudar. Também já aconteceu. E há pessoas que preferem ver em direto do que na repetição, até mesmo para poderem participar, o que é ótimo. Olá, Fátima Laranjeira. Olá, Aline Melim. Obrigado, Maria Fernanda. Olá, Josélia. Beijinhos. Hey, Paulo Algarve. Olá, Daisy. Animações Jesus. E mais alguém? Muita gente tímida que não diz nada. Está tudo bem. Então, eu hoje comecei a fazer os meus tratamentos para reduzir o stress físico. Para quem não sabe, para quem é novo nestas coisas, para quem está aqui pela primeira vez, vou fazer um pequenino resumo de o que é as três principais coisas que nós temos que olhar, as únicas coisas que nós temos que olhar para a nossa saúde. A nossa saúde, o nosso corpo é formado de células e existe um processo que se chama oxidação. Basta respirar para nós oxidarmos, tal e qual como a gente corta uma maçã, passado uns minutos, antigamente eram muitos minutos, agora é alguns segundos, a maçã começa a ficar preta, oxida. As nossas células também acontece o mesmo, oxidam, enferrujam, como lhe queiras chamar. E o que é que provoca isso? São três coisas, as únicas três coisas que nós temos que olhar se queremos ter saúde. Que são coisas que provocam stress oxidativo nas nossas células. Quais é que são elas? Stress emocional, as emoções. O tu sentiste de forma negativa, emoções negativas, estás a oxidar, estás a provocar mais stress oxidativo no teu corpo. O principal, não é o principal, mas a maioria é stress químico, porque nós vivemos num ambiente completamente tóxico que não tínhamos há uns anos atrás, cheio de químicos que não tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na comida, na bebida. Hoje é tudo industrializado, com químicos, etc. Tudo alterado, tudo envenenado, e isso provoca stress químico. Esses químicos todos, até mesmo os medicamentos, isso provoca stress químico no corpo, que provoca o tal stress oxidativo. E depois temos a parte do stress físico, que é o stress físico é nós darmos uma pancada, termos um acidente, ou termos a coluna toda que não está direita por algum motivo, e isso provoca stress físico. Se nós eliminarmos ou reduzirmos, porque há coisas que é impossível a 100%, mas se nós reduzirmos ao máximo estes stresses que provocam stress oxidativo, quanto mais equilibrado estas três coisas estiverem,
mais saúde tu tens. Quanto mais desequilibrado, menos saúde tu tens. Tão simples quanto isso. É desta forma. Depois, na prática, para nós irmos à procura das soluções, dá algum trabalho, a parte emocional, o físico, temos que pedir ajuda se não soubermos, foi o que eu fiz. E a parte do stress químico, nutrição, nutrientes, desintoxicar o corpo, essa parte é a parte que eu domino mais. E é a parte mais fácil, entre aspas, mais rápida a ver-se resultados quando se faz as coisas que é preciso fazer. É muito rápido a ver alguns resultados. Mas aqui há uns anos atrás, aqui há uns 5 anos atrás, mais coisa menos coisa, eu comecei a ter com mais frequência problemas no pescoço, problemas de dores. Cheguei a uma altura que nem mexia ao pescoço, e problemas gastrointestinais, a sensação de inchados, não sabia o que é que havia de comer, esse tipo de coisas. E eu fui à procura, fui ao médico normal, né? Como aquilo que nós fomos ensinados é ir ao médico normal, e nós, normal, que é o alopático, e nós fazemos exatamente ao contrário do que devia ser. Esse tipo de médico é importante, já me salvaram a vida, mas o tipo de protocolos que eles seguem não é o mais benéfico para nós. Tá? Portanto, será sempre a última opção. A medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. A medicina indiana tem mais ou menos os mesmos, ou mais, 6.000 ou 7.000. Existem várias medicinas, homeopatia, etc., que a maior parte das pessoas desconhece ou já ouviu falar, mas sempre que há um problema de saúde, ou quer prevenir, ou quer fazer exames, ou quer qualquer coisa relacionada com a saúde, a tendência, que nós nem percebemos como, é tudo automático, a nossa cabeça, estou doente, vou ao médico. Foi isso que nos ensinaram. E a mim também, e passei lá muitos anos a tomar muitos medicamentos e sem solução para o problema. Na realidade, nós temos que ir tratar as causas. As causas, o que provoca os problemas, porque senão passamos a vida a aliviar sintomas e a piorar mais se formos por esse caminho que é dos químicos, tá? Que é que normalmente esses médicos alopáticos receitam a maior parte das vezes, certo? E isso vai provocar mais stress químico. Eu descobri no final do ano, está aqui, não sei se dá para ver bem, mas eu descobri no final do ano eu andava aqui a fazer a limpeza aqui à casa, aqui nos papéis, etc. E descobri que um exame que eu fiz, está aqui a data, eu nem me lembrava quando é que tinha sido, eu sabia que tinha sido há mais de 10 anos, foi no dia 10 de janeiro de 2007. Nesta altura, eu sentia-me bem, não tinha qualquer dor, não tinha qualquer problema gastrointestinal, não sentia nada disso que me aconteceu 8 anos mais tarde, 7 anos mais tarde, 9 anos mais tarde, por aí. Tá? Comecei a sentir com mais gravidade, etc. Tá? Uma dor de costas toda a gente tem de vez em quando, uma indigestão também, mas foi nessa altura que eu fiz um exame de iridologia, que nada mais, nada menos é, aliás eu vou dizer o que é. A iridologia é uma medicina alternativa que serve essencialmente de diagnóstico. Através dos padrões da nossa íris do olho, das cores e de outras características, a íris, estas características do olho, revelam informações sobre a nossa saúde sistémica. É uma janela para nós vermos o estado de saúde. É possível distinguir, através da íris do olho, os órgãos que estão saudáveis e os órgãos que estão em hiperatividade, ou seja, estão a trabalhar demais, que estão inflamados ou estressados. Tá? É possível ver isto tudo pela íris do olho. Ou seja, demonstra uma tendência do que está para vir, que ainda não veio, mas que está para vir.
de vários problemas de saúde, também mostra problemas eventualmente que tiveste no passado, porque há sempre um desequilíbrio, tu deixas de ter os sintomas, não é? Por exemplo, há coisas que nós temos alguma deficiência que não tem uma cura a 100% entre aspas, não existem curas, mas o desequilíbrio fica menor e nós deixamos de sentir os problemas e vivemos com muito mais qualidade. E também prevê problemas futuros. Infelizmente, é considerado uma pseudociência, o que significa que para quem domina isto tudo é um blá 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 que não tem validade científica nenhuma. O que é completamente errado, e falo eu por experiência própria, que já vou dizer qual foi o resultado do meu exame em 2007, tá? Que me disse tudo o que eu tenho hoje. Comecei a ter há uns anos, tá? Só que eu não dei atenção. Me sentia-me bem e nem sei como é que guardei isto e lembro mais ou menos de como é que foi o exame. Não custa nada, com uma lupa olha-nos para os olhos. É uma coisa simples e dizem-nos várias coisas. De onde é que vem esta medicina? Existem, portanto, olhar para a saúde, examinar os olhos para ver estados de saúde, já é usado desde a Grécia Antiga. Mas os princípios da iridologia aparecem descritos pela primeira vez em 1665 e depois, passado 30 anos, aparece o primeiro livro, assim mais ainda no mesmo século, mas 30 anos depois é que aparece o primeiro livro. Mas a expressão do diagnóstico do olho, a iridologia, é atribuído a um médico húngaro no século XX, apenas. E depois, no mesmo século XX, houve um pastor alemão que desenvolveu uma forma de homeopatia para determinadas doenças. Tá? A homeopatia já existe há muito tempo, mas se nós detectarmos o que é que não está a funcionar bem, até com plantas, e ervas, e óleos, e alimentos, nós conseguimos reequilibrar o corpo. Nos Estados Unidos, depois houve um quiropata que tornou esta prática popular. Ele, além de quiropata, ensinava o uso dos alimentos, aquilo que eu também faço, e muitos médicos fazem hoje em dia, felizmente, alimentos naturais, para nós termos mais saúde, para desintoxicar o corpo, e também dava aulas de iridologia. E foi desta forma que se tornou popular nos dias de hoje. Apesar de muita gente desconhecer, e aquilo que nós fazemos, e ainda hoje estive aqui à conversa com um vizinho meu do lado, que se estava a queixar, quase não falava, que foi para o médico, seguiu os conselhos do médico, fez o que o médico lhe disse, o médico não lhe explicou bem que o exame que lhe mandou fazer, que é uma biópsia à língua, disse-lhe que era só 2 pontinhos e o homem ficou com uma inflamação enorme, com uma hemorragia que não parava, e depois o vizinho veio bater à porta do vizinho, viu-me lá em baixo, por acaso não bateu à porta, mas viu-me lá em baixo. Na realidade, quando ele estava a falar comigo, eu voltei-me a perceber. Nós estamos tão convencidos que a medicina alopática é o primeiro caminho que nós temos que ir. E isto é o que nós fizemos a vida toda. E isto, se a gente começar a olhar à nossa volta, a gente só vê pessoas cada vez mais doentes, pessoas a morrer cada vez mais cedo, pessoas a ficarem sem órgãos porque nos dizem que é para salvar as vidas, e às vezes pode ser, e a maior parte das vezes não é. E existem tantas medicinas que a gente pode ir antes de ir para essa, e nós vamos sempre a essa. Por que será? Primeiro que tudo, porque é a única que o governo subsidia. Tá? Por que será que é a única? Se existem tantas outras que já existiam muito antes desta alopática, que esta medicina alopática tem 100 e poucos anos, não é? A quiropatia tem 170 e não sei quantos anos. A medicina chinesa tem 5.000. A medicina indiana tem 6.000 ou 7.000. É. A iridologia já se fazia na Grécia Antiga, com registros escritos no século XVII. Então, onde é que estão estas? Se tiveres a gostar, coloca uns coraçõezinhos para eu saber. E clica no botão partilhar se ainda não fizeste. Partilha com outras pessoas. Eu vou ver aqui os comentários.
Deixa cá ver o que é para aqui hoje. Estás a comer uma? Uma o quê? Não sei. Acho que... Lá, Mary Grace. Espetadas de fruta. O problema não é a espetada de fruta. O problema é como é que a fruta foi criada. Como é que cresceu. Lá, Isabel. Temos que ver isso. Temos que ver, Isabel. Isabel Ribeiro. Eu já tenho... Como é que se diz? O tracking. Deram-me logo no dia a seguir que falei consigo. Portanto, isso deve estar aí a chegar. Mas eu vou ver e depois eu digo. Está bem? Lá, Aline. Aline. Melim. Esse é outro problema da nossa sociedade. É que as pessoas vão para o mais barato. E o mais barato sai sempre mais caro. Está bem? Porque é que as pessoas se queixam que é tudo caro? Porque andam focadas que é tudo caro. Se nós nos focarmos, em vez de poupar, ganhar mais, tudo o que é caro fica mais barato. Anda toda a gente preocupada que a gasolina aumentou 4 cêntimos ou 5 cêntimos. Se toda a gente estivesse preocupada em ganhar 50 euros a mais por mês, 5 cêntimos a mais num litro de gasolina, ao final do mês dá 3 ou 4 euros a mais, ou 10, nós ganhamos 50 a mais e ainda sobram 40. E este é um problema de mentalidade. Nós achamos que é tudo caro, nós não nos apercebemos que nós fomos treinados para achar que é tudo caro, fomos treinados para trabalhar para os outros, treinados para ser pobres, e nós não nos apercebemos disto. Mas passamos a vida sentadinhos a ver televisão para relaxar, em vez de estarmos a estudar, a aprender coisas novas, como por exemplo, como ganhar 50 euros a mais por mês, para que as coisas não fiquem tão caras. Porque é muito mais fácil, se a gente tiver mais dinheiro, fica tudo mais barato. Ou seja, o preço é o mesmo, só que não faz diferença. Se nós tivermos 50 euros a mais ou 100 euros a mais no final do mês, os cêntimos que a gasolina aumenta não faz diferença. Os cêntimos ou o euro que aumenta a luz, por acaso este ano até acho que baixou um bocadinho, não faz diferença, porque nós ganhamos mais. E que nós temos que mudar o foco. Se andamos focados no poupar, só no poupar, não é que poupar não seja importante. Agora, focado só no poupar, as coisas estão cada vez mais caras, os salários não acompanham a inflação. Os salários não acompanham a inflação, vai continuar tudo caro, Aline. Está bem? Não sei se a Aline é aqui de Portugal, se é do Brasil. A Aline não, é um nome, se calhar, de outro país, não sei. Mas é igual em todo o mundo, está bem? O foco, se continua a dizer que é tudo caro, vai continuar tudo caro. Não vai mudar nada. Vai continuar tudo a ser mais caro. Se focar em aprender a ganhar mais dinheiro, vai ficar tudo mais barato. Ou seja, as coisas vão ter o mesmo preço, mas nós temos mais dinheiro, faz menos diferença. E esse é que tem que ser o caminho. Está bem? Eu sei que isto custa a ouvir. Custa a admitir que fomos enganados. Tanto pelo sistema, de irmos ao médico, vamos sempre àqueles que não devemos, e depois nota-se que nós temos esta mentalidade. É tudo caro. E vamos à procura do mais barato. E a nossa saúde... eu comecei hoje uns tratamentos de um quiropata, que era já para ter começado o ano passado, e realmente as coisas não são baratas. Não são. Mas se eu tiver a depender do governo, já não tinha saúde nenhuma. Já tinha ido à faca, fiz uma série de exames cheio com dores, não é? E na realidade, eu fiz um exame no dia 10 de janeiro de 2007, eu é que não liguei nenhuma porque não me doía, e o exame, que foi, além de olhar para a íris do olho, puseram-me assim umas coisinhas aqui nos dedos para medir o nível energético, e umas coisinhas na orelha, que é um diagnóstico auricular, é assim que se chama. Eu vou ler o resultado do exame. Nesta altura, 10 de janeiro de 2007, eu não sentia nada do que tenho hoje. Está bem? Ou que comecei a ter aqui há uns anos. Aí dizia o seguinte: uma marca na zona da coluna. Significa que a coluna não estava estabilizada. Ou seja, que havia um problema na coluna. Não me doía nada, eu não fiz nada. Tá? Depois,
sensibilidade do sistema nervoso. Isso eu já sabia, sempre fui muito nervoso, sou muito mais calmo hoje em dia. Tá? Aprendi, li livros e melhorei a parte emocional, para reduzir o stress emocional. Tá? Mas dizia que eu tinha um problema na cervical, no braço esquerdo, nas pernas, na lombar, no aparelho digestivo e no aparelho respiratório do lado esquerdo. Agora, nas pernas eu nunca senti nada, na parte lombar sim. No braço esquerdo começou aqui há uns anos, é a parte que está mais inflamada, eu agora já consigo mexer tudo, já quase não sinto dor nenhuma, mas existe um problema, existe uma deficiência, vou ter que usar uma palmilha com 3 milímetros mais alta numa perna para conseguir pôr a coluna novamente em condições. E isto é um ano de tratamentos no mínimo, tá? Que não é barato. Está certo? Portanto, isto e depois o balanço energético tinha um padrão médio, portanto estava tudo normal. Em termos de energia, estava tudo normal. Mas isto foi 8 anos, pelo menos 8 anos, antes de eu me sentir com qualquer dos problemas que estão aqui descritos. Eu não sentia nada. 8 anos antes, olharam para a íris, puseram umas coisas nos dedos e umas coisas nas orelhas e disseram-me isto tudo. Eu é que não fiz nada. Tá? Portanto, não sei. Digam, pensem vocês. Será que fazemos bem em ir aos outros médicos, enfiar tubos por cima, enfiar tubos por baixo, fazer exames invasores que muitas vezes provocam outros problemas, tomar medicamentos cheios de efeitos secundários que não têm objetivo nenhum de curar, é apenas aliviar sintomas, porque isso é o que dá lucro. Será que não existem mais medicinas? Para que é que nós vamos sempre à mesma? Nós nem nos apercebemos, é uma coisa automática. Ai, estou doente, tenho que ir ao médico. Nós não sequer pensamos nisso. Nós, na nossa cabeça, é uma coisa automática. É como se fosse a única medicina que existe. Tá? Nunca ninguém nos ensinou. Felizmente, hoje em dia, cada vez mais se fala nisso, cada vez mais as pessoas procuram ir às coisas alternativas, cada vez mais se nota, felizmente para as pessoas que já começam a fazer isso, porque vão ter mais qualidade de vida, se forem por outros caminhos, tá? E era só isso que eu queria aqui falar hoje. Hoje comecei aqui os tratamentos. Se eu tivesse feito alguma coisa nesta altura, eu nunca tinha tido os problemas que tenho. Nunca os tinha tido. Tenho aqui uma deficiência na... eu já tinha feito exames, e também fiz há 5 anos, ou há 4, eu já tinha feito exames à coluna, para ver o que é que tinha. E a última vez que fui à médica, ela mandou-me fazer os exames, enfiar o tubo por cima e enfiar o tubo por baixo, para ver o que é que eu tinha. E o resultado do exame foi que eu não tinha nada. Não tinha nada. Então eu é que tenho os sintomas, eu é que sei se tenho ou se não tenho. Tá? E quando eu perguntei à médica o que é que eu posso estar a comer que me está a fazer mal, ela disse-me que tinha que ser eu a descobrir. E foi nesse dia que eu acordei novamente. Mas o que é que eu vim fazer para estes médicos? Eu já sabia. Foi assim que eu pensei. Foi a única coisa que me fizeram. Receitaram medicamentos, disseram-me que eu não tinha nada e fisioterapia. Foi o que me receitaram. Não fiz nada do que me disseram. Fui fazer eu. Fui estudar, tentar perceber pelos meus sintomas o que é que eu poderia ter, até chegar às conclusões que eu agora ensino. Tá? Portanto, a parte nutricional eu já tenho mais ou menos equilibrado, a parte emocional eu já tenho mais ou menos equilibrado, só falta a parte física. Eu tenho um grande stress físico, de uma deficiência que eu não sabia que tinha, que foi deteriorando a minha coluna, que felizmente parece que ainda vai a tempo de se recompor. Para isso é preciso fazer uma série de tratamentos, é preciso dormir numa almofada especial, é preciso usar uma palmilha de um determinado tamanho na perna direita, que é para isto ir ao sítio pouco a pouco. Não é nada mais, nada menos do que fazer o corpo desinflamar por ele próprio. É o que faz. Tá?
E outra coisa em relação à iridologia. Nesta altura também, passado um mês ou dois, já não me recordo, a mãe de uma amiga minha estava há 3 anos nos médicos alopáticos a servir de cobaia. O que é que lhe acontecia? Havia qualquer coisa no corpo dela que criava um líquido e ela inchava a barriga e ela tinha que ir ao médico, ia com uma seringa, espetava-lhe uma seringa para retirar o líquido, tá? E foram fazendo isso, e dando medicamentos, e tipo cobaia. Não sabiam o que era, fizeram 1001 exames, ninguém descobriu o que era. E eu lembrei-me, porque o diretor desta clínica onde eu fui andou comigo na escola, fomos da mesma turma, e eu lembrei-me, olha, não tens nada a perder, vai lá, rapaz. No mesmo dia, ele disse-lhe que o problema da mãe era no baço. Só que ela estava há 3 anos daquela forma, cada vez pior, cada vez pior. Chegou ali, olhou para a íris do olho e disse que o problema estava no baço. Não houve exame nenhum durante 3 anos. Não houve exame, ninguém sabia o que era, mas remédios havia sempre. Medicamentos. E a coisa foi piorando. Infelizmente, já foi tarde. Tá? Se esta senhora tivesse lá ido 3 anos antes, em vez de ir ao outro médico, se tivesse lá ido, não se sabe o que é que podia ter acontecido mesmo, né? Mas pelo menos tinha-se sabido de onde é que vinha o problema mais cedo. Eu não estou a tirar valor nenhum aos médicos, atenção, eles já me salvaram a vida. Não estou a tirar valor, estou a pôr prioridades, porque as nossas prioridades é sempre para aquele tipo de médico, a gente nem sequer pensa como, é tudo parece automático. É o único médico que a gente vai. Estou doente, vou ao médico. Tenho um problema mental, vou ao psicólogo. Tenho um problema nos ossos, vou ao ortopedista. E é tudo aqueles médicos. Então e as outras medicinas todas? Que existem há milhares de anos. Não têm validade nenhuma. Só porque veio uma e abafou as outras todas? Nós temos que tomar consciência destas coisas. Eu vejo, e hoje vi o meu vizinho a queixar-se, veio-se queixar a mim, não é? Que trabalho nesta área, ele veio-se queixar a mim, não é? Estava cheio de problemas. Eu já o tinha avisado, já lhe disse qual é o problema dele, já lhe disse qual é o problema, o que é que ele tem que fazer. E depois ele vem sempre a mesma coisa, isso é muito caro. Essas coisas que fazem é tudo muito caro. Não é caro. Nós temos uma mentalidade errada. Estamos preocupados com o caro e com o barato e vamos ao outro que é mais barato, que é de graça. Vamos ali ao médico e agora pagamos 10 euros. Que é uma taxa administrativa. Não é? Depois pagamos os medicamentos, que têm subsídios, alguns estão comparticipados, não é? Que é assim o nome que se dá. E vamos atrás dessas coisas. O barato sai caro. E é um problema de mentalidade. Se tu achas que é tudo caro nas medicinas alternativas, não é. Tu é que precisas ganhar mais dinheiro. Esse é que é o problema. És tu que tens pouco dinheiro, tens que ganhar mais. E se tu te focares em ganhar mais, esses 50 euros a mais para uma consulta, que deve ser o que custa uma consulta deste género hoje em dia, ou menos, se calhar até, não sei, mas porque estas coisas agora estão mais populares e estão mais baratas, até a medicina chinesa. A medicina chinesa aqui há 20 anos ou 30 era muito mais cara do que é hoje em dia. Hoje em dia as consultas são mais baratas. Isto não sei, isto na altura era uns 50 euros, talvez. Não sei se é o mesmo preço, isso também pode variar de médico para médico. Isto é aqui na zona de Leiria, portanto. Pagar 50 em vez de 10 é mais caro? É, mas são opções. A vida é feita de opções. Este vídeo é só para, novamente, para ver se toca na cabeça de alguém que nós vivemos num mundo, a gente nem pensa, é automático, em que nós só vamos àquele tipo de médico. Automaticamente. Mesmo muitos de vocês que assistem os meus vídeos. Qualquer coisinha, vão ao médico. O médico diz que vocês precisam de um antibiótico, vocês acreditam e tomam. Os antibióticos são para tomar quando a gente está a morrer. Não é para tomar para a dor de garganta, nem para uma infecçãozita, nem para uma infecção numa otite. Isso é tudo um exagero. Tá? Eu sei que isto é polémico.
como muitas das coisas que eu digo, mas se fosse para dizer a mesma coisa que vocês já sabem, não valia a pena fazer nada destas coisas, tá? Eu gosto de ser polémico, para vocês, para alguns de vocês dizerem mal, que é isso é que é bom, que é criar controvérsia, fazer-vos pensar por vocês próprios. Eu só vos mostro alternativas e espero conseguir ajudar-vos a que vocês pensem por vocês próprios. Analisem se aquilo que eu acabei de dizer é verdade ou não é. Tá? Analisem. Existem muitas medicinas alternativas com muitos mais anos que esta que quase toda a gente vai. Portanto, e agora eu contei-vos a minha experiência, a experiência da mãe de uma amiga minha. No mesmo dia a gente fica a saber o que é que tem. Coisas que antes de eu ter os sintomas, eu já tinha aqui um relatório que mostrava que eu tinha problemas na coluna e problemas no sistema digestivo e eu não sentia nada. Zero. Eu não sentia nada. Às vezes uma má posição, muitas horas mal sentado, qualquer coisa, uma dor nas costas, toda a gente já teve isso, não é? Eu também, de vez em quando isso acontecia. Agora, eu lembro-me que o Sérgio, que é o rapaz que andou comigo na escola, ele perguntou-me, tu não tens cansaço do lado esquerdo? Eu não sentia nada. Tá? Mas o problema estava cá, foi ficando pior, foi até doer bastante. Quando dói, a gente faz as mudanças. Tá? É por isso que eu estou cá hoje a fazer vídeos, porque doeu-me muito e eu fui à procura, tive que ir à procura das soluções. Eu pus na cabeça que eu vou descobrir. Eu já estou nesta área há algum tempo, há aqui algumas coisas que eu já sei, eu vou descobrir de onde é que isto vem e como é que se cura, porque eu sei que isto, há sempre curas naturais, certo? Eu sabia disso. Agora, às vezes o problema era descobri-las. E a gente estuda uma coisa, estuda outra, e a gente vai descobrindo mais isto e mais outro, e o osteopata e o quiropata, e a gente começa a aprofundar um bocadinho o conhecimento, e as soluções apareceram. Eu estava tão focado que as soluções tinham que aparecer, que elas apareceram. Tá? Portanto, era essa a mensagem para hoje. Existem muitas medicinas alternativas, na minha opinião, e de muitos médicos, inclusive médicos que já foram desses médicos alopáticos, que trabalharam na indústria farmacêutica, eles próprios dizem a máfia que existe por trás daquilo tudo, os negócios que existem, que é a única coisa que eles querem é lucro, e que não é a melhor solução, tá? Eles são bons em algumas coisas, podem nos salvar a vida, numa urgência, etc. Está tudo bem, está tudo certo, cada macaco no seu galho, mas, na minha opinião, nunca é a melhor opção como primeira opção. Nunca. Na minha opinião, é a última opção depois da gente experimentar tudo. Certo? É a minha opinião. Com experiência própria. Com a dor. E com o alívio da dor, que já estou muito melhor. Mas era essa a mensagem que eu queria deixar. Comecem a acordar, comecem a olhar para estas coisas, a analisar estas coisas que eu digo, pensem por vocês, será que é verdade? Vão à internet, estas coisas que eu aprendo, a maior parte aprendi na internet. Sou eu que faço investigação. Vou encontrar informação sobre o que eu estou a dizer positivo e muita informação negativa, porque o sistema está feito dessa maneira, tá? Está feito para que seja dessa maneira. Para que a gente vá sempre atrás daquilo que dá lucro e não daquilo que nos faz bem. É assim que o sistema funciona. Acorda para a vida. Acorda para a tua vida. Começa a pensar por ti próprio. Analisa se estas palavras que eu estou a dizer faz algum sentido ou não. Se não faz sentido nenhum, continua na mesma. Não há problema nenhum. A mim não me vai doer nada. Lamento por ti. Mas há tantas medicinas. Vai às outras. É o meu conselho. Se precisares de alguma orientação, eu também já, pela experiência, também já sei. Se a gente tem algum problema, a XPTO, a gente, se for o X, é aquele caminho. Se for o P, mas é sempre estas três coisas: gestão emocional, stress físico e stress químico. Estas três coisas fazem a nossa saúde. Algumas delas dá trabalho, principalmente a parte emocional, dá um certo trabalho. A parte física, a gente pode pedir ajuda a um quiropata, como eu estou a fazer, né? Porque eu não tenho essas técnicas, não estudei.
Na parte química da alimentação, do que é que faz melhor, dos suplementos, essa parte eu tenho experiência e consegue-se melhorar bastantes coisas, quase tudo, não é? Tirando estas coisas físicas e emocionais, a gente consegue melhorar tudo. Se a gente fizer o que é preciso fazer, mudar a alimentação e tomar uns suplementos bons, esse tipo de coisas, a gente consegue melhorar bastante. Como eu consegui ficar praticamente sem dores, eu já tive sem mexer o pescoço, só mexia isto. Tá? E eu consegui mexê-lo todo como ele está, só com nutrição. E com a parte emocional, mas isso também não... isso foi uma coisa que eu já faço há alguns anos, trabalhar essa parte. Mas a parte nutricional, fiz mais umas mudanças e eu consegui melhorar uma série de coisas. Tá? Mas é preciso tratar a parte física, porque senão eu estou muito melhor, mas se eu não for à causa, que é a coluna que está toda cheia de subluxações, se eu não for à causa e corrigir e pôr a coluna no sítio e corrigir isto tudo para que deixe de haver o stress físico que está a haver aqui na zona do sistema digestivo e aqui principalmente na zona do pescoço, se eu não for tratar disso, eu passo a vida a aliviar sintomas. Mesmo com coisas naturais, eu nunca consigo ficar melhor. E eu pus na cabeça que vou ficar melhor e que vou voltar a fazer capoeira, que era o desporto que eu fazia, que tive de parar de fazer, porque as coisas começaram a ficar mais graves. Tá? São algumas dicas que ficaram aqui. Espero que tenhas gostado. Maria Roberta, o marido já fez exame, descobriu que estava com um nível de stress alto, ele que trata da parte emocional. Tá? Maria Roberta, se precisar de algum conselho em relação a alguma coisa que ele pode fazer para relaxar, há várias coisas que pode fazer, está bem? Ler um livro, meditação, o desporto, são tudo coisas que ajudam a reduzir o nível de stress, meditar ou rezar, esse tipo de coisas ajuda nessas coisas, etc. Lá na Campinhos, beijinhos, lá Elsa Nogueira, lá Minela, lá Maria Pinto, lá Celeste. Obrigado, Aline. Olá, Irene. Da Madeira. Ótimo, fantástico. Uma das poucas partes de Portugal que ainda não fui. Aí de ir. Minela, já não há subsídios para as doenças graves, nem há DSE. Fantástico. Pode ser que desta vez as pessoas comecem a acordar. Quando o governo está a começar a cortar os subsídios, é ótimo, que é para vocês deixarem de ter essa mentalidade de ir atrás dos subsídios. Quem tem essa mentalidade está-se à vida doente, passa a vida com pouco dinheiro, nunca chega para nada. Está bem, Minel? Isso é o que acontece a quem vai atrás do mais barato. Eu vejo pessoas a ir ao supermercado, que vão aos 5 supermercados diferentes, para poupar 2 cêntimos, 10 cêntimos num quilo de maçãs, num quilo de bananas, e nem sequer fazem a conta, gastam muito mais em gasolina e tempo a ir aos supermercados todos, para poupar 2 ou 3 euros, que gastaram na gasolina, ou seja, não pouparam nada, ou até gastaram mais. Isso é um problema de mentalidade. Se as pessoas usassem esse tempo para estudar, aprender alguma coisa nova, para ganhar mais dinheiro, com 50 euros a mais, a gente deixa-se preocupar com os 10 ou 20 cêntimos de diferença num quilo de maçãs. A gente deixa-se. Eu já tive muito pouco dinheiro, ao ponto que 1 cêntimo fazia-me diferença. Eu sei bem o que é que estou a falar quando falo disto também. Está bem? É um problema de mentalidade. Nós estamos focados atrás dos subsídios, atrás do barato, atrás do que é... vou àquela medicina porque é mais barata. Não pode ser. É um problema de mentalidade que é preciso mudar. É preciso fazer alguma coisa. E temos que ser nós. Ninguém vai fazer nada por nós. O governo, estás à espera que o governo te faça alguma coisa por ti, que te vá aumentar subsídios, que te subsidie mais medicamentos, que vais continuar à espera, porque cada vez mais se vê a fazer o contrário. Está bem? E não é o caminho. Isso não é caminho. Isso é... não é. É a minha opinião. Portanto, acho muito bem, pode ser que assim mais de alguns de vocês acordem, não pode ser. Esse tipo de mentalidade leva-nos a ficar pobres, tesos, doentes. É o que esse tipo de mentalidade nos leva. Eu sei e falo por experiência própria. É a única coisa que nos leva. Ficamos mais doentes e mais tesos. Estamos sempre preocupados que é tudo caro. Estamos focados que é tudo caro. Vai ficar tudo caro.
A gente tem aquilo que se foca. A energia que a gente dá para o universo chama-se a lei da atração. A energia que a gente dá para o universo é o que a gente recebe de volta. Ai, está tudo caro. Ai, o médico da medicina alternativa é mais caro. É, vai ficar tudo caro. Vai continuar tudo caro. Porque é esse o foco mental que a gente tem, a energia que a gente manda, é a energia que a gente recebe. Tá? É tudo um problema de mentalidade. Maria Roberta, falaram com o esposo, ele não se importou, como eu, né? Faz parte, não dói. 6 meses depois começou a sentir. Estão a ver aqui mais uma história da iridologia. Maria Roberta, obrigado pela partilha. Maria Roberta está a partilhar que o marido foi fazer um exame de iridologia e que lhe disseram que o sistema nervoso estava completamente alterado. Ele não sentia nada naquela altura. Ele não sentia nada. 6 meses depois começou a sentir. Estão a ver? Mais um exemplo. Mais um. Obrigado, Maria Roberta, pela partilha. Olá, Mónica Martins. Mónica, 15 cirurgias. A gente vai na conversa dos médicos, não é, Mónica? A gente vai lá e a gente faz o que eles dizem. A gente acha que aquele é o único caminho. 15 cirurgias. Eu já tive 2 ou 3. E já chegaram bem. E não quero mais nenhuma, né? Que é uma das soluções que me deram para o meu problema, né? Se não passar, tens que ser operado. Está bem? Não é esse o caminho. Se o corpo não está bem, é porque há stress químico, stress físico ou stress emocional. Ou uma, normalmente é mais que uma. Portanto, é um conjunto destas coisas. Ou 2, ou as 3. Stress químico, stress emocional e stress físico. Não há mais nada. Está bem? Portanto, é preciso pôr o corpo, é preciso reequilibrar o corpo. Se a gente vai a esses médicos, é medicamentos que aumentam o stress químico e quando deixa de funcionar e os órgãos avariam e a coluna fica desfeita, vai à faca. Operações. Está bem, Mónica? Não é esse o caminho. Está à vista, não é? Na minha opinião, há quem goste de ser operado. Fica todo contente. Agora vou tirar a vesícula e fica tudo bem. Vou tirar a tiroide e fica tudo bem. Fica tomar o comprimido para o resto da vida. Há pessoas que não se importam, mas isso é um problema de cada um. António, as pessoas das medicinas alternativas nem se chamam médicos. Os únicos que se chamam médicos são esses que é o Estado que subsidia. Está bem? São os únicos que são médicos. Os outros não são médicos. Nós é que dizemos que são médicos. Tá? Também me dizem, também me costumam dizer que também me chamam doutor às vezes, alguns na brincadeira até, mas eu também não sou médico. Para perceber de saúde não é preciso ser médico, tá? Mas isto é um centro terapêutico. Chama-se iridologia, da íris do olho. Basta procurar na vossa zona e há de haver alguém que faz este tipo de consultas. Pronto. A Filomena. Faz sentido, não faz, Albina? Obrigado também pela participação. E obrigado por gostar dos meus vídeos. Há pessoas que gostam do que eu digo, há outras que não. Há pessoas que gostam porque percebem que eu digo aquilo que é preciso que a gente precisa de ouvir. Se for para dizer a mesma porcaria que dizem na televisão, não vale a pena, não é? Isso vocês já sabem. Calcitrinho é que é bom. Lá na televisão. Eu acho uma piada. Como é que as pessoas se deixam enganar a um ponto tão grande que nem se apercebem. É tudo tão automático, nem se apercebem que é tudo marketing, que é tudo negócios, que é tudo. Alguém os tem que ensinar. Estou cá eu a tentar, pelo menos. Olá, Augusta. Olá, Vânia Silva. António Alexandre. Boa noite, não sei qual é o tema. Tratamento natural para o crescimento de cabelo. António, o tratamento natural para o crescimento do cabelo, não sei o que é que está a falar. É para ele crescer depois de cair? Não. Mas, se o cabelo cai e a pessoa está a ficar careca, é falta, essencialmente, de minerais. Está bem, António? Essencialmente, é falta de minerais. O meu pai, aos 30 anos, aos 25 anos, começou a ganhar entradas, aos 30 estava careca. O meu irmão,
aos 25 anos começou a ganhar entradas, aos 30 estava carecas. E eu, até me vou baixar para mostrar, aos 25 anos comecei a ganhar entradas, aos 27 comecei a usar suplementos nutricionais e aos 30 não fiquei careca e estou na mesma. É coincidência? Tive sorte. As pessoas que gostam de ter razão e de achar que sabem, até costumam dizer na brincadeira, saíste à tua mãe. Isso é genético. Primeiro disseram, é genético. Depois quando eu explico isto, saíste à tua mãe. É o que as pessoas dizem. Está bem, António? Mas isso é um problema de deficiência de minerais. Tá? Que depois não há oxigênio suficiente no couro cabeludo e o cabelo vai caindo e nós, principalmente os homens, ficamos carecas. Tá? Tem a ver também com a parte hormonal, mas dá para travar. Tá? Também tenho aqui um moço que é bem mais novo que eu, 31, 32 anos que ele tem, que também estava a ficar com entradas e também aqui há 7 ou 8 meses começou a fazer o que eu lhe disse, que é o mesmo que eu faço. Ele é que me contactou a perguntar se havia solução, era um dos problemas dele, e eu disse-lhe assim, olha, pelo meu conhecimento, se tu tomares mais nutrientes, isso deixa de... O que já está. O que não está, vai ficar melhor. Tá? E realmente ele está super satisfeito. O cabelo deixou de cair com a frequência e as entradas pararam. Eu também estava. Eu tenho aqui um bocadinho que caiu e nunca mais nasceu. Mas parou. Tá? Ok, António? Isso é falta de minerais. Essencialmente minerais. Está bem? Pois é, Terezinha. Olá, beijinhos. É verdade, não é? Pois é. Algumas pessoas sabem que é verdade, porque também já andam nestas coisas há uns anos. Pá, infelizmente, é o mundo que temos. Vânia Silva, o que é que pode ajudar num ligamento da coluna para ir ao sítio? Não sei o que é que a Vânia te quer dizer com ligamento. Um ligamento é o quê? É uma vértebra. É o que liga, as vértebras ligam, umas ligam-se às outras através dos nossos amortecedores, né? Dos discos. E é aí que acontecem as subluxações. Está bem? Vânia, a minha melhor opinião que eu posso dar em relação a qualquer problema de coluna, para ser um tratamento a sério, para pôr a coisa no sítio, de forma natural, para o corpo recuperar, existe uma parte nutricional que também me foi recomendado agora no quiropata, ômega 3, vitamina K, condendrina, glucosamina, colagênio, gelatina, sopa de ossos. Eles não me falaram nisso, mas eu sei que a sopa de ossos tem estas coisas todas, não é? Que é para os discos reconstruírem, as cartilagens reconstruírem, que é isso que nós precisamos. Os nossos antepassados faziam isto e não tinham tantos problemas como nós. Os nossos avós faziam este tipo de hábitos do caldo de ossos, etc. Tá? É uma série de coisas que é preciso e é preciso corrigir o que está. E isso, cada caso é um caso. Tá? A mim tiveram que tirar raio-x e analisar. Eu tenho aqui um problema na anca e tenho a coluna, tenho uma perna mais curta que a outra, provavelmente de nascença, ninguém sabe bem, nunca me foi detectado. E isto é que foi destruindo os discos, não é? Que a coluna vai compensando, está uma perna mais curta que a outra, a gente a andar, a correr, fazer desporto, as más posições, estas coisas todas, a coisa foi piorando, tá? Portanto, Vânia, minha opinião é um quiropata, é a melhor solução, mais completa, mais eficaz. Se for uma coisa menor, um osteopata também resolve, tá? Se for uma coisa que a gente vai lá uma vez, ou duas, ou três, e mete no sítio e fica a corrigir, tudo bem. Mas nós não sabemos. Mas se a gente... Eu também fui a primeira vez a um osteopata, ele olhou para mim e também me disse logo o que é que eu tinha. Tens a anca deslocada, se não tens vais ter problemas digestivos. Eu já os tinha, ele não sabia. Começou-me a descrever tudo. Só de olhar para mim. Sem raio-x, sem nada. Está bem? Pronto, são opções. Ossos, osteopata, uma coisa mais a sério, um quiropata. Está bem, Vânia? É a minha opinião.
há sempre uma parte nutricional. Qualquer ajuda pode ser necessário. António, queda de cabelo, é aquilo que eu disse. O stress consome mais oxigênio, consome mais água e consome mais minerais. António, tu já tens poucos. Está bem? Tu já tens poucos. O stress está-te a consumir o resto. E isso está a acontecer. Mas isso para. Porque a nutrição reforças os nutrientes. A parte emocional também fica melhor porque tu não sabes que se calhar nunca experimentaste. Tá? Já tiveste para experimentar, mas não experimentaste. E isso é assim. Tá? É isso que tens de fazer. Estás farto de químicos? Pois deve estar. Eles também não funcionam. Nessas coisas então não funciona nada. Nada mesmo. Aí não funciona nada. Maria Roberta, vitamina para cachorro? O que é vitamina para cachorro? Coloca no shampoo? Vitamina? Não sei o que é que está a falar. Cabelos brancos. Os cabelos brancos. Augusta. Os cabelos brancos. O meu pai, aqui há uns anos, aliás, o meu pai até voltou a nascer cabelo. Em algumas zonas do couro cabeludo, que já tinha caído o cabelo, mas que por algum motivo ainda estava meio qualquer coisa viva lá, voltou a nascer cabelo e voltou a escurecer, o cabelo escureceu, com grandes quantidades de antioxidantes. Tá? Foi isso que o meu pai fez. Mas isso não é... Eu também tenho cabelos brancos, tá? Não tenho muitos, se calhar para a minha idade, mas eu também tenho. Isso é normal. Mas pintar os cabelos não é coisa boa. Por causa dos químicos da tinta. Está bem? Nada. Boa noite, Zé Carlos. Aline, não conheço. Não conheço a Romilda. Não sei que tratamentos é que são. Não sei se são naturais. Atenção, há muita coisa que se diz que é natural e não é. Não sei. Está bem, Aline? Não sei. Tá? A conversa foi já para outros caminhos. Obrigado a todos por terem estado presentes. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero que tenha servido de abre-olhos. Porque tu, provavelmente, tens de começar a abrir os olhos e mudar o caminho. Se tu continuares a fazer as mesmas coisas, vais ter os mesmos resultados. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes chama-se insanidade. Albert Einstein. Cara de louco, tinha ele. Mas a frase, não sei se é dele original, mas ele aparece muitas vezes por aí pela net a dizer isso, o Albert Einstein. Fazer a mesma coisa e estar à espera de resultados diferentes chama-se insanidade. E aquilo que eu vejo é que a maior parte de nós somos completamente loucos. A gente nem pensa, é uma coisa automática. Vamos ali àquele médico porque é aquele que é barato, é aquele que nos disseram e fazemos tudo o que ele diz. E foi isto que nós fomos ensinados. Felizmente, há uns anos atrás, surgiu-me um caminho diferente que fez a diferença, mudou a minha vida completamente, a minha cabeça, mudou tudo. Foi o princípio da mudança toda, que continua a acontecer. E estou muito grato ao meu amigo Célio que me levou de arrasto para uma reunião que eu nem queria ir, porque pré-julguei, e que realmente fez toda a diferença. A gente, quando não conhece as coisas, a gente nega, temos resistência para admitir que fomos enganados. É muito mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Isto é que é verdade. E hoje, a falar com o meu vizinho, eu voltei a perceber a mesma coisa. Ele estava tão seguro a falar comigo, tão seguro, que tinha que ir ao médico. Porque estava com uma infecção, tinha que ir ao médico e tinha que fazer o que ele disse, e tinha que tomar antibiótico. Ele estava completamente seguro daquilo que estava a dizer. Eu voltei e pensei, mas vizinho, eu já te falei com isso, já falei contigo tantas vezes e tu não, mas eu tenho que ir ao médico, eu tenho que tomar antibiótico, e ele disse que eu tinha que tomar. E o médico cortou-lhe um bocado da língua e a hemorragia não parou. Uma coisa assim feita. Pronto, veio-se queixar, veio pedir. As medicinas alternativas deve ser sempre os primeiros caminhos. Quando tudo isso não funcionar e a gente já não souber o que é que há de fazer e tiver para morrer,
vamos então à outra, né? Já não há soluções. É mais ou menos assim, tá? Generalizando, é a minha maneira de pensar hoje, é assim, e eu vejo alguns de vocês, inclusive muitos de vocês, que me pedem ajuda, e eu vejo que esta mentalidade está lá. E vocês têm muita resistência e continuam a ir ao médico e a fazer o que ele diz e a tomar o comprimido para o cérebro, para dormir, porque acham que precisam, e para a depressão, porque ele diz que sim, e para a atenção, porque ele diz que sim, e porque ele diz. São opções. O vídeo de hoje foi só para mostrar que existem mais opções. Tiveram aqui várias pessoas que eu nem sei quem são, com exemplos, além dos 2 que eu dei, mas eu também conheço mais. É apenas uma das formas de detectar desequilíbrios no corpo. Quanto mais cedo forem detectados, se for trabalhado antes, a gente nunca chega a ter os sintomas nem as doenças. Dá para contrariar tudo. Mesmo se tu tiveres uma predisposição genética para ter determinado tipo de doenças, podes nunca vir a tê-las se fizeres o que é preciso fazer, tá? Porque a genética é 1%, mas tu és responsável pelos outros 99%. Já aqui fiz um vídeo a falar de epigenética, que é uma coisa que também nos enganaram. Os médicos dizem que é genético e dizem que doenças que são de nascença, que eu também acho piada, mas toda a gente se esquece que a gente está de nascença e leva vacinas, né? Mas depois dizem que as doenças são de nascença, mas ninguém se lembra de fazer o exame antes de levar as vacinas, né? Pronto. E há aqui várias coisas misturadas nisto tudo. Isto é tudo muito polémico e para polémico já chega o que eu disse hoje. Nos próximos vídeos vai haver mais polémicas, que a gente quer é polémicas. Beijinhos e abraços, um resto de uma noite tranquila. Volta amanhã, 21h30, horário de Portugal Continental. Beijinhos e abraços. Um bem-aja a todos, um bem-aja especial a quem clicou no botão partilhar, porque é desta forma que se muda o mundo. E com educação, educando as pessoas, fazendo-as pensar por elas próprias e fazê-las sair do piloto automático que elas nem se apercebem que andam. Muitos de vocês hoje começaram, se calhar, aquilo que eu disse serviu para vocês. E, se calhar é verdade. Eu tenho isto aqui tudo em piloto automático e nem penso por que razão é que eu vou àquele médico. Não é? E não é só ir ao médico. Há uma série de coisas que é tudo automático que a gente não se apercebe. Nós fomos formatados para acreditar numa série de coisas que não têm nada a ver com a realidade. Tá? Beijinhos, abraços, gratidão e até amanhã, 20h30. Tchau, tchau.